Quarta-feira, 5 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira celebramos a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. A liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Meu querido irmão, minha querida irmã, os saduceus interrogam Jesus sobre a ressurreição dos mortos, que eles negavam, apesar de ter chegado a ser doutrina comum no judaísmo de então. Partindo da lei mosaica do levirato, que mandava o irmão de um marido defunto e sem descendência casar-se com a viúva, tentam ridicularizar a fé na ressurreição mediante um caso extremo, quase absurdo: uma viúva sem filhos que se casou sucessivamente com 7 irmãos. De qual dos maridos será a esposa na outra vida? A resposta de Jesus tem 2 partes, referente à primeira, ao matrimônio no além, e a segunda, à ressurreição dos mortos. Jesus começa por rejeitar o que dava motivo de zombaria dos saduceus, a explicação demasiado simplista e corpórea dos fariseus e alguns rabinos sobre a ressurreição. Quando ressuscitarem, nem os homens nem as mulheres se casarão. A vida sexual, tal como agora se expressa, não tem sentido nem finalidade na outra vida, pois os ressuscitados já não podem morrer. São como anjos, são filhos de Deus porque participam na ressurreição, disse na passagem paralela de Lucas. Na segunda parte da sua resposta, para confirmar a ressurreição dos mortos, Jesus apela ao testemunho da Escritura na passagem da sarça ardente, quando o Senhor Deus se revelou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daí conclui Jesus que se o Senhor é Deus dos patriarcas que já morreram, é porque são vivos na sua presença, pois não é Deus de mortos, mas de vivos. Cristo podia ter citado outros textos bíblicos mais explícitos sobre a ressurreição, nos livros dos Macabeus e do profeta Daniel, mas preferiu valer-se do Pentateuco porque era a única escritura que os saduceus aceitavam. Toda a Bíblia é um testemunho do Deus da vida e amigo da mesma. A imortalidade é a máxima aspiração do ser humano. Por isso, este não se resigna a morrer por completo. Se depois dessa vida não houvesse nada, o homem sentir-se-ia intimamente frustrado. Efetivamente, a vida humana seria uma paixão inútil e o homem um ser para o nada, como afirmou o existencialismo nihilista. Mas não é a morte que tem a última palavra, mas sim a vida. Já o disse São Paulo: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem sentido. Continuais com os vossos pecados, e os que morreram em Cristo perderam-se. Se a nossa esperança em Cristo acaba com esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, o primeiro de todos. A certeza da nossa ressurreição
fundamenta-se em Cristo ressuscitado, ao qual nos incorporamos pelo batismo. Se ele morreu para tornar-nos filhos de Deus e dar-nos vida nova pelo Espírito, esta vida não pode ser perecível, mas definitiva e eterna. Tal é a nossa fé. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, Deus da vida, porque mediante a fé e o batismo do Espírito nos chamaste a viver contigo para sempre. Como vislumbrar e entender algo do mundo novo, da ressurreição, senão a partir da fé na pessoa de Cristo ressuscitado, vencedor da morte? O homem a quem tu amas, Senhor, é um ser para a vida. Anima a nossa esperança e ilumina-nos com a tua palavra, para que entendamos que a felicidade futura que esperamos se prepara já no compromisso com o mundo presente, no amor a ti e aos irmãos e irmãs. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.